Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente dá continuidade ao nosso curso de Introdução à Inteligência Artificial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas de um cientista de dados, vou mostrar um pouquinho a interface para vocês e nós vamos abordar um pouco sobre metodologia, qual metodologia que você pode seguir ali. A gente tem algumas no mercado, eu vou apresentar uma para vocês para que vocês consigam chegar nos resultados dos seus produtos de dados. Então, falando um pouco sobre as ferramentas, nós temos algumas linguagens das quais a gente consegue trabalhar com data science, né, ou inteligência artificial como um todo. Quando a gente vem para o campo de fazer uma análise exploratória ou até fazer um produto de dados ali, trabalhar um pouco com machine learning, nós temos o R e o Python, que são duas linguagens aí gratuitas, adotadas pela comunidade. O R, ela é uma linguagem estatística em si, ela deriva do S, que é de statistics, e hoje muitas pessoas que vêm da academia já aprendem no dia a dia da universidade, das suas faculdades, bastante sobre o R. O R é uma linguagem muito interessante quando a gente quer focar muito ali naquela parte matemática. Porque como o R ele foi construído olhando a sua estrutura estatística, por ser uma linguagem estatística, apesar de ser uma linguagem de programação, mas ela é fortemente utilizada ali para a parte de análise de dados, um dos benefícios do R é que você consegue fazer sua análise exploratória de uma forma bem orgânica, uma vez que você aprende todo o conceito ali de quais são os pacotes que você vai utilizar, de quais são qualquer interface de dados que você quer trazer ali para sua análise, então isso acaba sendo bem orgânico, né? Então o R tem um benefício bem legal quando se diz respeito ali de trazer para o lado matemático, de fazer uma análise exploratória bem guiada. E a gente tem o Python também. O Python é uma linguagem de programação de alto nível. É uma linguagem da qual a gente pode tanto trabalhar com plataformas mais clássicas, utilizando ali o back-end através de APIs. A gente pode trabalhar com IoT também, fazendo comunicações ali por protocolos. A gente pode criar até jogo diretamente com Python, né? Então tem algumas iniciativas ali. O Python é uma linguagem assim bem dinâmica para muitos fatores, muitos sentidos ali. E hoje ele é muito utilizado, foi adotado também pela comunidade. Tanto o R quanto o Python a gente utiliza pacotes para fazer análise de dados. E o Python ele foi muito adotado pela comunidade de ciência de dados também, de análise de dados, que nos ajuda a ter uma boa exploração dos nossos dados e até mesmo já estender para criar aplicações. No R a gente pode utilizar o Shiny, que é uma forma de criar uma aplicação ali. Acho que mais para frente a gente fala um pouco no canal sobre isso. Mas o Python, de fato, que eu faço uma análise exploratória, ou se eu faço todo um pipeline de machine learning, é muito mais simples eu criar aplicações mais robustas em cima da análise que eu criei, em cima dos algoritmos que eu posso criar. Então isso é muito interessante da parte do Python. Então são duas linguagens aí muito legais que a gente acaba vendo bastante aí no mercado, né? Quando a gente fala também do conceito ali de linguagens que foram adotadas pela comunidade, linguagens gratuitas. Então esses dois pontos ali são muito interessantes, né? Dando um exemplo aqui para vocês, né, sobre qual que é a interface ali de um cientista de dados, o que a gente utiliza no dia a dia, a gente tem o Jupyter, ou Jupyter, eu costumo falar Jupyter, mas tem muitas pessoas que falam Jupyter em si. Ele é basicamente um notebook, né? Ele é um caderno de anotações ali para que a gente possa trabalhar em cima das nossas análises. Então, o Jupyter, ele vem de uma derivação, né, de Julia, Python e R. Então, essas três linguagens ali fizeram esse acrônimo, se a gente assim puder dizer, de Júpiter, né? E foi uma homenagem aí ao caderno de anotações do Galileu, para colocar o nome dessa aplicação como um todo. Então, ele é basicamente uma forma da gente trazer tanto a parte de ciência mesmo, de exploração, de anotação, de fazer uma análise guiada, quanto trazer o código para dentro dessa abordagem, né? Mostrando um pouquinho para vocês aqui sobre o Jupyter, aqui no canal todo o nosso curso de Python para Data Science está em cima do Jupyter também. A gente tem o Colab,
que é uma interface que o Google permite que a gente utilize ali a parte do notebook, né? Ele permite que a gente crie máquinas em si e salve os nossos notebooks de exploração aqui. E basicamente você acessando, né, tendo uma conta no Google e acessando collab.research.google.com, você vai conseguir criar esses Jupyter Notebooks e salvar já em cloud, né, suas análises ali, para você estudar, para você fazer algumas análises iniciais. É um ambiente muito legal, porém, né, quando você vai para um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho mesmo, normalmente todas as empresas têm o seu recurso, têm os seus notebooks, têm toda a sua arquitetura de uma forma mais privada. Mas para que você crie um novo notebook, né? Notebook é justamente por isso, por ser um caderno de anotação, a gente misturar tanto o texto quanto o código. Só a gente dá um novo notebook. E é muito interessante porque o desenvolvimento dessa análise ele é feito através de blocos, tá? Vocês estão vendo aqui que o meu Jupyter Notebook ele tá com o tema Dark, né? Então eu alterei esse tema, é o tema que eu utilizo aqui no dia a dia, mas normalmente quando você abrir aí ele vai estar com um tema mais clean, né? Mais white ali. Então eu posso alterar aqui o nome do notebook, então novo notebook de teste. Automaticamente ele está salvando no meu OneDrive, tá? No OneDrive não, né? Já alterando ali Microsoft e Google, né? No meu Drive em si. E basicamente o que ele permite, né? Eu posso criar tags de texto ou tags de código. Então se eu vou criar um tag de texto aqui, eu cliquei, né? Basicamente quando eu vim aqui eu posso tanto clicar por aqui ou clicar diretamente no meio da página. Se eu clico duas vezes aqui, eu posso de fato começar a explicar um pouco do experimento que eu estou fazendo. Então, novo teste de notebook. Maravilha. Se eu clico fora aqui, clico para outra tela, ele automaticamente já vai deixando esse texto aqui. Um ponto que é bem interessante é que eu posso alterar, na verdade ali por guias de notebook, eu posso ir criando uma hierarquia de headers, né? Então se eu estou iniciando meu trabalho, normalmente se eu colocar um jogo da velha aqui, ele vai identificar como um título já presente, né? Então eu posso, por exemplo, quebrar em vários títulos aqui, em várias partes da minha análise ali, como cientista de dados, e fazer uma forma de eu conseguir encontrar muito bem os pontos de análise que eu estava utilizando. Aqui do lado esquerdo, né, o Colab ele ajuda muito isso. Se eu abro aqui, clico no índice, né? Ele basicamente aparece esse índice dos títulos que eu estou criando. Então eu posso criar seções aqui e basicamente uma hierarquia, né? Se eu colocar mais uma tag de texto e colocar 2 jogos da velha e colocar como teste em Python, eu clico fora, ele automaticamente aqui já tem o teste em Python para mim como uma nova seção. Então é uma hierarquia de títulos, né? E o que é legal do Jupyter Notebook é que basicamente eu misturo o texto e o código, como eu falei, né? Eu posso abrir um novo ponto do texto aqui e explicar todo o contexto da minha análise. Isso é bom, tá? Isso é uma... Deixa eu mudar aqui só o teclado. Eu posso explicar, na verdade é isso que a gente faz, a gente explica todo o conceito ali, todo o nosso experimento, a gente faz anotações para que a gente lembre ali o que a gente estava trabalhando, né? Nós criamos Data Storytelling, uma forma de apresentar todo esse notebook, toda essa visão, olhando mais para um lado comercial, em como que a gente tem que se preocupar, né, como cientista de dados, em como que a pessoa que está recebendo essa informação, ela vai entender certinho, né, sair do ponto muito técnico para um ponto já da parte de negócios, né, então isso é muito interessante ali quando a gente fala ali sobre esse ponto de ciência de dados, né, e tem os nossos blocos de código, né, como por exemplo, eu posso justamente criar uma nova variável aqui, então a variável A, que vai receber o valor 5, aqui eu já estou trabalhando em Python, tá? E a variável B, que vai receber o valor 10, e aqui eu posso fazer um A
mais B. E se eu dar um Ctrl Enter, ele automaticamente executa esse bloco de código, tá? Como eu estou executando pela primeira vez, ele está inicializando essa máquina. Ele basicamente gera uma máquina aqui para mim, ó, do lado direito superior, onde ele separa uma quantidade de memória RAM, ele separa uma quantidade de discos aqui, para que eu possa, isso de forma gratuita, para que eu possa continuar desenvolvendo aqui a minha análise, né? Então, aqui foi muito interessante, né? Esse é um contexto legal quando a gente mistura o código com o texto, né? A gente pode fazer também comentários de código. Comentários de código normalmente são mais pontos técnicos para a gente falar daquela estrutura de código, né? Que aqui eu coloco o jogo da velha, né? No Python mesmo, né? E posso escrever algum comentário mais técnico, mas normalmente o que fica fora ficam pontos de experimentos. Fica uma explicação de experimentos, uma explicação mais voltada para a parte de ciência mesmo, e dentro dos blocos de código nós escrevemos ali informações técnicas, né? Esse é o meu código. Maravilha, então esse é um pouco do Jupyter ou Jupyter Notebook, que é uma interface que a gente tem ali para trabalho, tá, no nosso dia a dia. E já estendendo aqui, né, quando isso é uma das formas que a gente pode trabalhar, nós temos também o RStudio. O RStudio, ele é basicamente uma aplicação que permite com que a gente trabalhe com R, tá? Para que você instale o RStudio na sua máquina, você precisa ter o R instalado. Depois de ter o R instalado, você baixa essa aplicação, que vai ser como se fosse uma IDE. Uma IDE é basicamente uma interface de desenvolvimento entre o desenvolvedor ou o programador ou o cientista de dados e o código, para que seja mais amigável. E basicamente ele se divide em 4 blocos, né? Aqui vocês estão vendo 3, porque quando eu abro o RStudio, ele basicamente aparece o console maior. O console é como se fosse o terminal, tá? Para o pessoal que utiliza o Windows, ele é basicamente como se fosse o nosso CMD. Aqui no Mac ou no Linux a gente chama de terminal, né? A gente tem um terminal que já vai estar setado aqui com o R, que permite a gente ver as nossas ações, permite a gente ver o código conforme a gente vai executando. Do lado direito superior, nós temos o Environment, o History, Connections e Tutorial. O environment em si, o R ele trabalha em memória, e conforme a gente vai criando as nossas variáveis, ele vai salvando o environment aqui que a gente vai desenvolvendo, né? E o lado direito inferior, a gente tem a nossa abordagem de ver os arquivos, de ver os plots, né? Toda vez que a gente faz um gráfico aqui, ele vai aparecer nesse lado direito inferior, só que a gente pode puxar também para que ele fique maior, numa tela um pouco mais cheia também, isso é possível, tá? Então é basicamente uma interface mais amigável com os nossos resultados. Então eu vou abrir um novo arquivo aqui no RScript, vou mostrar um pouquinho da linguagem para vocês, tá? Bom, mostrando um pouco aqui do código para vocês, de como que funciona o R, né? Ele é um pouco diferente ali do Python. Basicamente eu posso colocar o A, sinal de menor, setinha, como se fosse uma setinha, que significa que ele recebe o valor 5. Eu dou um Ctrl Enter, tá? Ele já disse que minha variável aqui, conforme eu vou executando, ele vai mostrando aqui no console, tá? Eu falei terminal, ele tem um terminal do lado aqui, mas basicamente o console seria um terminal com a linguagem R que vai trazendo as saídas dos nossos valores aqui, né? Por exemplo, o B, ele recebe o valor 15, Enter, e aqui eu posso colocar o A mais B. Eu também posso selecionar uma parte do código aqui e clicar em Run, tá? Eu estou dando Ctrl Enter, que é basicamente uma forma mais rápida de fazer, mas normalmente eu posso selecionar blocos do meu código e clicar em Run, tá? Aí ele deu a saída aqui embaixo, que é o 20. E conforme eu fui executando aqui e fui adicionando esses valores, se vocês prestarem atenção aqui no environment, né, ele tanto apareceu as variáveis A e a variável A e a variável B com os valores que a gente adicionou, né? Então essa é uma interface também que é para as pessoas que trabalham ali mais com R, esse RStudio que ajuda bastante ali no dia a dia. Muito bem, depois que a gente falou um pouquinho sobre
essas ferramentas, né, essa interface que a gente tem ali do cientista de dados. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Depois do Jupyter, eu separei 2 pacotes ali que são mais voltados à parte do Python, tá? Mas que são pacotes muito interessantes. Acho que o primeiro ali é o Pandas. O Pandas ele permite que a gente faça uma manipulação e análise de dados de uma forma bem interessante aqui para o nosso dia a dia, né? É uma das ferramentas que eu mais uso no dia a dia para fazer todo esse trabalho, para fazer a limpeza, para fazer a análise, para criar novas variáveis ali. Quando a gente trabalha com a parte de dados é um pouco diferente do que a gente costuma trabalhar. Você como desenvolvedor, se você for um desenvolvedor, uma desenvolvedora, ou se você for alguém do negócio ali mesmo, que trabalha com Excel, quando a gente vai para o Pandas é um pouco diferente, porque você muda a forma de trabalhar para uma forma de data framing. Tá? Isso a gente vai ver aqui no canal, no curso de Python, aqui a gente vai ir um pouquinho mais para frente, observar um pouco sobre isso. Mas basicamente ele permite, né, a gente trabalhar com tabelas e fazer toda essa modelagem em cima. E ainda mesmo, né, o Pandas ele tem uma pegada muito legal com séries temporais. Né? Ele inicialmente foi uma das bases que ele trouxe inicialmente para o mercado foi tentar trabalhar ali, dar uma pegada para você fazer um trabalho com séries temporais. Séries temporais, de uma forma muito simplória, é como se a gente estivesse manipulando dados que são tagueados no tempo. Por exemplo, dados de venda. Então, no dia 1 vendeu X, no dia 2 vendeu Y. E a gente basicamente tem uma série temporal totalmente tagueada no tempo, e quando a gente tem uma série temporal, a gente tem uma forma totalmente diferente de manipular os dados, de chegar nos valores, de chegar em conclusões. Então isso é muito interessante ali quando a gente trabalha com Pandas, tá? E outra biblioteca ou pacote, né, que também é da linguagem Python, que é muito interessante, que é o NumPy, que ele permite com que a gente trabalhe, né, tanto traga um conceito para trabalhar um pouco com matrizes, né, ou com matrizes multidimensionais, e basicamente ele permite com que a gente trabalhe com uma série de funções matemáticas para trabalhar com estrutura de matrizes. Então, álgebra linear, que é muito presente ali dentro da parte de ciência de dados, né, a gente consegue fazer de uma forma bem fácil ali com o NumPy. Então, uma das ferramentas ali que também utilizo diariamente para a gente fazer as nossas análises, para a gente chegar nas nossas informações. Então é bem interessante ali também essa plataforma, tá? Plataforma não, esse pacote ali que permite trazer todo esse contexto ali para o Python, tá? Bom, então isso foi um pouquinho das ferramentas que trazer um pouco para vocês ali sobre o que a gente utiliza ali no dia a dia, tá? E para finalizar, eu queria falar um pouco para vocês sobre metodologia. Tá? Tudo que a gente faz, seja no desenvolvimento, seja na nossa vida, seja no nosso dia a dia, para que a gente consiga enxergar o resultado, consiga enxergar o valor, é claro, não generalizando, mas toda vez que a gente está falando de projetos, é importante que a gente tenha uma metodologia atrelada, tá? Essa aqui é a CRISP-DM, tá? Que é basicamente uma metodologia interindústrias de data mining, tá? Que significa ali a parte do CRISP-DM, não necessariamente, literalmente, tudo isso que eu falei aqui nesse bloco, mas basicamente ele é uma metodologia para mineração de dados. E essa metodologia, eu sigo ela e coloquei 2 pontos interessantes para que a gente chegue ali nos resultados, tá? Basicamente, quando você começa a desenvolver um trabalho de inteligência artificial, um trabalho de data science, você precisa ter o entendimento do negócio. Então, é muito importante que você esteja junto com alguém de negócio que possa te dar o caminho, te falar quais são os processos, quais são os passos que a gente deve seguir ali. Se você está, por exemplo, na área de saúde, você precisa trabalhar junto com alguém de saúde. Se você está com a área de varejo, você precisa trabalhar com alguém junto de varejo, porque assim você consegue, com o auxílio dessa pessoa, extrair essas informações, modelar em dados e criar algoritmos para que você chegue mais longe, tá? Importante, quando você já tem um conhecimento de negócio, que é um ponto que eu falei lá atrás, que é o conhecimento de domínio, né? Data Science é muito conhecimento de domínio atrelado a técnicas de hacking.
Técnicas de hacking que são linguagem de desenvolvimento, todo o fundamento matemático, toda a parte de arquitetura, toda a parte de modelagem como um todo, né? Então isso permite que a gente chegue mais longe quando a gente cria nossas aplicações. Então a jornada de conhecimento, você entende o negócio e entende os dados. Por quê? Os dados, normalmente, eles não vão estar simples de você consegui-los, eles não vão estar totalmente formatados da forma que você precisa. Então você precisa entender se o dado que o negócio está falando para você, se você tem esse dado, qual que é o tamanho da base que você tem, quantos anos de histórico que você tem, esse histórico ele está correto, se essas informações estão corretas. Então tem uma série de informações, tem uma série de pontos que você precisa fazer. Isso é jornada de conhecimento e é um ciclo. Você entende o negócio, entende os dados. Entende o negócio, entende os dados. Depois, você passa para a jornada de experimentos, onde você faz a preparação dos dados, que na maioria das vezes, mais ali de 70% ou 50%, se você não tem ali toda uma cadeia de engenharia de dados preparado, com seu dado já pronto para você utilizar, você como cientista de dados, você vai passar muito tempo modelando da forma que você precisa para trabalhar com seus algoritmos. Então, você vai fazer uma preparação de dados e vai pensar na modelagem. Fazer uma preparação de dados também é um ciclo, é a jornada de experimentos que eu falo. E depois, você vai avaliar esses resultados com o negócio. Então, você sempre... Esse trabalho é um trabalho conjunto. A gente fala muito de metodologia ágil, que você não pode ficar distante do negócio, você não pode ficar distante da pessoa ali da qual você está desenvolvendo. Quando a gente traz para o campo de inteligência artificial e de ciência de dados, esse é um trabalho diário. Você precisa chegar nesses resultados, avaliar com o negócio, porque é muito intenso você trazer um ponto do negócio para o seu dia a dia na avaliação, na modelagem de dados, né? Aí desse ponto, você pode, como eu falei, né, a saída de um trabalho de inteligência artificial, de ciência de dados, são muitas. Pode ser que seja uma análise para apresentação, pode ser que seja uma modelagem para fazer uma previsão, você vai utilizar os dados históricos para trabalhar numa previsão futura. Pode ser que seja uma otimização, pode ser que seja uma modelagem específica para um algoritmo que vai tratar um dado que você vai precisar futuramente. Então, todo esse resultado aqui você avalia com o negócio e pensa uma forma como que vocês vão publicar, como que vai ser essa publicação. Depois que você faz essa publicação, você tem que ter um monitoramento. Tem que ter alguém da sua equipe ou você mesmo que vai fazer o monitoramento desses resultados. Como a gente está trabalhando com dados, esses dados podem mudar com o ano. Podem mudar com o mês, pode mudar com a semana. Então, se mudar essas informações, você tem que voltar para o ciclo de ter uma jornada de conhecimento, uma jornada de experimentos, avaliação dos resultados, publicação e monitoramento novamente. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês ali nesse primeiro processo, nesse primeiro curso ali de introdução à inteligência artificial, tá? Vou deixar para vocês aqui 2 livros que são muito interessantes. Eu acho que o primeiro ali é A Quarta Revolução Industrial, que vai dar um conceito para vocês um pouco sobre tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente começou falando lá no início do curso. E a gente tem um Data Science do zero, que vai te ajudar a pensar um pouco mais como que você vai manipular os dados, como que você vai utilizar os seus dados, tá? Um ponto importante é que se você for utilizar esse livro, ele tem alguns exercícios e é necessário que você faça uma adaptação desses exercícios para o Python 3.6, tá? Uma vez que você utilize Python ali para trabalhar com eles, porque nesse livro, todos os exercícios, né, pelo menos em algumas edições ali, eles estão com Python 2.7, mas a gente já avançou ali com esse versionamento do Python e ele já tem uma forma robusta da gente trabalhar, tá bom? Bom, se você fez toda essa trilha aí desse primeiro curso de inteligência artificial, vai ter mais cursos, tá? A gente já tem um curso rolando aqui de Python para Data Science, a gente vai ter R para Data Science, a gente vai ter estatística para Data Science, a gente vai ter álgebra linear para Data Science. Então a ideia é a gente fazer uma trilha completa aqui no YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Se valeu o seu joinha, se valeu sua curtida, deixe sua curtida aí, que isso ajuda bastante a essa informação chegar a outras pessoas. E obrigado pelo seu tempo. Até a próxima, pessoal. Valeu!